Yeah. Yeah. Lucre R$4.000 com os melhores palpites para essa segunda-feira, dia 22/9/2025. Mas eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois além de vídeo todos os dias, temos sorteio aí todas as semanas. E só o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos nossos sorteios. O ganhador desse domingo já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Então não esqueça de comentar, deixar o like e se inscrever. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa segunda-feira recheada de jogos. Bora lá! Começamos aqui com Estudiantes enfrentando Defensa e Justiça pela Liga Argentina, jogo às 19 horas. E também temos aqui pela Championship, segunda divisão inglesa, a equipe do Millwall enfrentando o Waterford. Fiz uma duplinha utilizando esses dois jogos. Vamos falar primeiro do jogo do Estudiantes enfrentando a equipe do Defensa e Justiça. É jogo aí interessante da Liga Argentina, a odd tá quase pareia, mas o Estudiantes tem um pouquinho de favoritismo, pois joga em casa, ok? Então nesse caso aqui ele tá bem mais favorito a vencer essa partida contra o Defensa. Na atual classificação, na parte de encerramento da Liga Argentina, a equipe do Defensa e Justiça está na 6ª colocação e o Estudiantes está na 8ª, ambos empatados com 12 pontos. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols e apenas um jogo bateu a linha de over 1,5 e os outros 4 jogos saíram apenas um golzinho. Então confronto extremamente under esse jogo do Estudiantes versus Defensa e Justiça, mas a vantagem é que pelo menos saíram gols, é isso que a gente vai buscar. Peguei para essa partida sair um golzinho aí pelo menos, mais de 2,5 cartões que vem saindo tranquilamente todos os últimos 5 jogos entre o Defensa e Estudiantes. Essa linha bateu tranquilamente e a linha de escanteios que vem saindo bastante escanteio. O último confronto mesmo saiu no total 10 escanteios aí, que foi na casa do Estudiantes, e na casa do Defensa e Justiça saiu 16 escanteios. Ao contrário, na verdade, na casa do Estudiantes saiu 16 escanteios e na casa do Defensa e Justiça 10 escanteios aí. Então o jogo pensa aí pelo menos 6 escanteios tranquilamente, e a linha de cartões a gente já sabe, né? Liga Argentina sai bastante cartões. E o jogo do Millwall versus Waterford Championship, para essa partida a gente pegou um golzinho pelo menos. Esse confronto vem saindo gol tranquilo nos últimos 5 jogos, 4 deles bateu a linha de over 1,5. Na casa do Millwall mesmo saiu gol tranquilo nos últimos 4 dos 5 jogos. A linha de cartões, peguei o under 7 cartões para não sair 7 cartões no jogo e peguei para não sair 4 cartões no primeiro tempo. Esse bilhete tá com a odd 1,50. o placar exato para a partida do Defensa e Justiça versus a equipe dos Estudiantes, como os últimos 5 jogos aqui, só 4 saíram apenas um golzinho aqui, só um bateu a linha de over 1,5, eu vou buscar para um dos times ganhar de 1-0 e eu vou colocar para os Estudiantes meter 1-0 na equipe do Defensa e Justiça. E o jogo do Millwall versus a equipe do Waterford, lembrando que Millwall vai jogar em casa, como o Millwall aqui é favorito a vencer essa partida, eu vou colocar 2-0 Millwall aí para vencer a equipe do Waterford sem tomar gols. Então 2-0 Millwall contra o Waterford. E o jogo do Estudiantes versus a equipe do Defensa e Justiça, vou colocar 1-0 para o Estudiantes. Então bilhete bem favorável e dá sim para a gente buscar esse win. Utilizando jogos da Liga Irlandesa, a gente tem a equipe do Shamrock Rovers, um dos melhores times da Irlanda, enfrentando o Waterford, outro time aí da Irlanda, bem parecido com o outro Waterford da Championship, hein? Só que a diferença é a pronúncia e a escrita aí. Vamos lá, para esse jogo aqui do Shamrock Rovers está na primeira colocação da Liga Irlandesa com 57 pontos. O segundo colocado é o Bohemians com 50 pontos. A equipe do Waterford
Waterford tá na 7ª colocação com 34 pontos aí. Últimos 5 jogos entre eles, para você ter noção, 4 saíram over 1,5, apenas um não bateu. E questão de vitória, Charlotte Rovers venceu 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos contra a equipe do Waterford. Para você ter noção que a equipe do Charlotte Rovers não tá de brincadeira. E os últimos 5 jogos na casa do Waterford, Charlotte Rovers venceu todos. Venceu por 4-1, 3-1, 2-1, 2-1 e 3-1. A equipe do Charlotte Rovers não tá de brincadeira. Esse jogo aqui a gente vai buscar o over 1,5 na partida do Charlotte Rovers. E o placar exato para essa partida, vamos colocar 2-1 Charlotte Rovers, pois os últimos 2 jogos aqui bateu esse 2-1. A gente vai buscar esse 2-1 placar exato aí no jogo do Charlotte Rovers e o over 1,5. E o outro jogo é o jogo do Patricks, que vai enfrentar a equipe do Cork City. Patricks que está atualmente na 4ª colocação com 43 pontos e o Cork City está na lanterninha da Liga Irlandesa com apenas 23 pontos e 50 gols sofridos, mas marcou bastante gols também, marcou 30 gols aí. Vamos colocar pro Patricks, que vai jogar em casa, a vencer um dos tempos. O Patricks que vem total 1, 2, 3, 4 vitórias aí contra a equipe do Cork City e um empate nos últimos 5 jogos em casa. Então esse bilhete tá muito favorável. E para esse jogo do Patricks versus a equipe do Cork City, eu vou chutar 2-0 Patricks. Então vamos lá, anota aí, jogo do Waterford versus Charlotte Rovers, over 1,5 e placar exato 2-1 Charlotte Rovers. E o jogo do Patricks versus Cork City, vou colocar aí Patricks 2-0 aí. Ontem a gente acertou um placar exato que eu fiquei abismado. O jogo do PSV e Ajax, a gente colocou 2-2 e acertamos o placar exato. Que loucura, hein? Que maravilha. Ali eu fiquei pasmo. A gente acertou em cheio aquele placar exato. Eu fiquei sem acreditar. Então foi lindo. Então tá aí os placares exatos. Bilhete odd 1.55. Waterford e Charlotte Rovers, over 1,5 na partida. E o jogo do Patricks, pro Patricks ganhar um dos tempos aí. Então bilhetinho odd 1.55, bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora lá para Turquia, a gente tem o Galatasaray enfrentando o Konyaspor. Galatasaray que vem de uma perda recente aí, tomou 5-1 do Frankfurt da Alemanha. Foi um verdadeiro massacre na Champions League. Frankfurt bateu no Galatasaray até dizer chega. E agora o Galatasaray vai jogar de frente com sua torcida depois de tomar essa perda pro Frankfurt. E aí, será que o Galatasaray vai fazer a parte dele? O Galatasaray vinha de 5 vitórias seguidas, cara. Tinha ganhado aqui do Gaziantep, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Erupspor. Tava ganhando de todo mundo aqui na Liga Turca. É tanto que o Galatasaray tem 100% de aproveitamento na Liga Turca. Em 5 jogos, meteu 15 gols, só tomou um golzinho só e tem 15 pontos, 100% de aproveitamento. E depois tomou essa lapada para a equipe do Frankfurt. Então o Galatasaray precisa vencer. Para esse jogo, eu vou buscar a vitória seca do Galatasaray com pagamento antecipado. Se o Galatasaray meter 2 gols de diferença durante o jogo, pagamento antecipado. Então mesmo que ele tome a virada, é win, hein? E mais de 1,5 gols na partida. A média de gols do Galatasaray é a média de 3 gols por jogo. É tanto que dos últimos 5 jogos, 4 deles ele meteu o over 2,5. Eu tô falando do Galatasaray. Ele sozinho meteu o over 2,5 na partida. O único jogo que ele não meteu 3 gols foi contra o Eyüpspor, que foi o último jogo aí onde ele venceu por 2-0 fora de casa. Então jogo pro Galatasaray vencer, over 1,5 na partida e mais de 1,5 escanteio no primeiro tempo a equipe do Galatasaray, hein? E meu placar exato, pra ser sincero, eu vou meter 3-0 aí de placar exato, hein? Galatasaray que só tomou um gol até agora e meteu 15 gols. Eu vou chutar um 3-0 Galatasaray, bem provável que ele vença e convença aí jogando dentro de casa. Mas não é só questão de vencer na sua liga não, ele tem que vencer na Champions League também. Aquele confronto contra o Frankfurt era para ter sido mais parelho.
pela equipe que o Galatasaray tem Osimhen, tem vários jogadores de nome e renome aí, cara. Era pra ter segurado aí mais aquele jogo contra a equipe do Frankfurt. Eu mesmo não acreditei. Galatasaray, que tem Icardi, Gundogan, atualmente tá jogando com Leroy Sané. Leroy Sané, aquele do Bayern de Munique, cara, isso mesmo. Leroy Sané, alemão, Bayern de Munique, era para pelo menos jogar e convencer aí. Bizarro aquela derrota para a equipe do Frankfurt, ok? Mas é assim mesmo. Então o jogo aí bem favorável, bem tranquilo para tá dando esse bilhete. Vitória seca do Galatasaray, mais de 1,5 gols na partida e mais de 1,5 escanteio. No primeiro tempo o Galatasaray odd 1,50 e o placar exato novamente 3-0 Galatasaray para vencer sem tomar gols. Bilhete bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Dinamarquesa, a gente tem um confronto do Randers enfrentando o Norderland. Que confronto absurdo! Estão indo para a 9ª rodada. A equipe do Norderland tem 12 pontos aí e a equipe do Randers tem 10 pontos. O Norderland está na 5ª colocação e o Randers está na 9ª colocação aí, ok? Para esse jogo é legal a gente buscar gols. Todos os últimos 5 jogos entre eles bateu a linha de over 1,5. Os confrontos mais recentes, e jogando aqui 4 deles saíram a linha de over 2,5. Na casa do Randers mesmo, todos os últimos 5 jogos bateram a linha de over 3,5, para você ter noção que é confronto que sai bastante gols, é jogo para sair muito gol e o possível ambas marcas também é interessante. Para essa partida eu fiz um bilhete único, utilizei o over 1,5 na partida, mais de 6,5 escanteio, pois os últimos 5 jogos aqui a linha de escanteio vem batendo tranquilamente. Na casa do Randers mesmo, teve jogo que saiu 11 escanteios aí, para você ter noção. Na casa do Norderland também teve jogo que saiu 11 escanteios. É jogo pra gente buscar escanteio nessa partida, hein? Vamos buscar mais de 6,5 cantos e eu vou dar uma arriscadinha no under 6 gols. A opção mais arriscada aqui nem é o over 1,5, é o under gols. Isso mesmo, mas eu tive que utilizar pro bilhete ficar com uma odd razoável. Caso você não queira utilizar o under 6 gols, você pode buscar outra opção, ok? Mas esse bilhete tá bem legalzinho. E meu placar exato para esse jogo, cara, dos jogos, dos bilhetes aqui, esse é o mais difícil de você tentar chutar um placar exato, pois os últimos 5 jogos aqui foram placares diferentes, ok? Foi 5-2, 4-0 Randers, 5-2 Norderland, teve empate de 1-1, Randers perdeu de 3-2, depois ganhou de 3-2, para você ter noção que é muita loucura aqui. Mas para esse jogo eu vou chutar bastante gols. Eu vou chutar um 3-2 aqui Norderland para vencer, ok? Tomando 2 golzinhos. Então vou chutar 3-2 Norderland aí, pois dos últimos 5 jogos do Norderland teve 2 jogos que foram 3-2. Norderland ganhou do Fredericia aqui no amistoso. Amistoso não. Na primeira rodada aqui da Liga Dinamarquesa ganhou de 3-2 e depois perdeu na terceira rodada por 3-2. Então a gente vai buscar esse 3-2 aí pro Norderland contra o Randers, ok? Então bilhete bem favorável, odd 1,53 e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, fiz uma duplinha utilizando os 2 melhores times da liga ucraniana. Temos o Dynamo Kiev jogando em casa contra a equipe do Olenkansidria e o jogo do Shakhtar Donetsk versus o Zorya, ok? Atualmente, Shakhtar Donetsk está na 4ª colocação com 11 pontos aqui e o Zorya está na 10ª colocação com 7 pontos. E a equipe do Dynamo Kiev novamente lutando por título. Tá na 2ª colocação com 13 pontos e a equipe que tá na 1ª colocação é o Kolos, ok? Que tá com 14 pontos aí. O melhor ataque
da Liga Ucraniana atualmente é o Dynamo Kiev, ok? Tem 16 gols em 5 jogos, uma média de quase 3 gols por jogo, é muitos gols, ok? E o Dynamo Kiev vai jogar em casa aqui, últimos 5 jogos em casa, o último jogo mesmo meteu 4-1 na equipe do Polisiva e meteu 1-0 no Maccabi Tel Aviv, isso mesmo, que foi pela Liga Europa, qualificação, meteu 1-0 aí, ganhou do Maccabi Tel Aviv, mas ele não conseguiu se classificar, pois no agregado ficou 3-2 Maccabi Tel Aviv. Esse jogo aqui do Dynamo Kiev versus a equipe do Olek Sava é jogo para a equipe do Dynamo Kiev vencer um dos tempos e sair dos gols. Por isso que eu peguei Dynamo Kiev para vencer um dos tempos, pois adivinha, o Dynamo Kiev vem de 5 jogos seguidos vencendo em casa contra a equipe do Oleksandria, ok? É isso mesmo, Oleksandria, isso mesmo. Então vem de 5 jogos seguidos vencendo aqui, é jogo pro Dynamo Kiev vencer um dos tempos e mais de 1,5 gols na partida, vai bater tranquilamente. E o jogo do Shakhtar Donetsk, a gente pega o que para essa partida? Shakhtar Donetsk para vencer um dos tempos. Últimos 5 jogos aqui contra a equipe do Zorya, ele venceu 4, empatou 1, de 2-2 é jogo para ele vencer um dos tempos também, muito favorável aí para a equipe do Dynamo Kiev vencer essa partida. Então bilhete com odd 1.55, jogo do Shakhtar Donetsk, ele venceu um dos tempos, Dynamo Kiev para ganhar um dos tempos e mais de 1,5 gols na partida. Meu placar exato pro jogo do Shakhtar Donetsk, eu vou chutar aqui 3-1 Shakhtar Donetsk, e o jogo do Dynamo Kiev a mesma coisa, vou chutar 3-1 Dynamo Kiev, ok? Então 2 jogos bem interessantes, bem favorável, bilhete bem legal, utilizando os 2 melhores times da liga ucraniana, e eu acredito sim que dá pra gente buscar esse ganho. Pela Liga Portuguesa, a gente tem o Sporting jogando em casa contra a equipe do Moreirense. Sporting que atualmente está na 4ª colocação com 12 pontos, empatado com o próprio Moreirense que vem na 5ª colocação com também 12 pontos. O Sporting vem jogar em casa. Últimos 5 jogos entre ele e o Moreirense, o Sporting venceu 1, 2, 3, 4 jogos e só perdeu um, que foi na casa do Moreirense. Jogando em casa, o Sporting vem de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Sporting é favorito para vencer essa partida. Para esse jogo, busquei vitória seca do Sporting, mais de 1,5 gols, pois bateu tranquilo nos últimos 5 jogos. E o Sporting em 5 jogos aqui na Liga Portuguesa já tem 15 gols marcados. Tem o melhor ataque empatado com o Porto, que também tem 15 gols marcados, ok? E mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo para a equipe do Sporting. Últimos 5 jogos contra o Moreirense jogando em casa, todos bateram essa linha. O Sporting conseguiu meter pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo. Nosso bilhete tá com odd 1.50 e meu placar exato para esse jogo do Sporting versus Moreirense, 3-1 Sporting. Acredito que ele vença com mais de 1,5 gols aí. Então, bilhete com odd 1.50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos nossa querida Napoli jogando em casa contra o Pisa. Napoli vai jogar aí em casa pela 4ª rodada aqui. Atualmente a 2ª colocada é a Napoli, tem 9 pontos aí, mas tá com jogo a menos. Então se ela vencer a Pisa, ela vai para 12 pontos e ultrapassa a Juventus e assume a liderança aí. Napoli vem de 4 vitórias seguidas em casa, e os últimos jogos contra o Pisa foi em 2007, faz muito tempo. Pisa que não começou muito bem o campeonato, só tem um pontinho aí, 2 derrotas e um empate, ok? Por essa vitória, a Napoli é favorita para vencer, por isso que vamos pegar vitória seca da Napoli, mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo para a equipe italiana da Napoli e mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo a Napoli. Bilhete tá com a odd 1.53 e meu placar exato, vou chutar 2-0 Napoli para ela ganhar sem tomar gols, né? Então 2-0 Napoli é meu placar exato para essa partida, cara. Então um joguinho bem legal. Napoli é favorita, ela que
daqui a uma semana tem um jogo importante aí pela Liga dos Campeões contra a equipe do Sport. Uma não, 2 semanas aqui. Daqui a 2 semanas ela vai enfrentar o Sport aí pela Liga dos Campeões, vai jogar em casa. E agora pela Liga Italiana ela tem esse confronto aí contra o Pisa. Então provavelmente a Napoli vença e convença aí. Por isso, vitória seca da Napoli, mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo e mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo para Napoli, hein? Ó, de 1,53, placar exato 2-0 Napoli. E você, o que achou dos nossos bilhetes? Tá legal ou não tá? Claro que a odd tá um pouco baixa em alguns bilhetes, por conta que a gente buscou mais a segurança, mas dá sim para buscar o green em cada bilhete aí. Eu achei bem favorável. Esse jogo da Napoli mesmo tá bem legal, dá pra gente colocar um valor interessante, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Tropinha, tamo junto, família.